Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador Paulo Messina deixa a liderança do governo na Câmara do Rio para assumir a chefia da Casa Civil de Crivella. Cariocas correm para os postos de saúde atrás da vacina contra a febre amarela. Tem mosquito que está infectado, tem risco, né? Então a gente tem que se prevenir. E a Portela aposta em um enredo sobre a saga dos imigrantes para tentar o bicampeonato do Carnaval. Esse tema é muito atual, porque você vê gente saindo, países em guerra, gente sofrendo, é a seca. O vereador Paulo Messina é o novo chefe da Casa Civil do governo Marcelo Crivella. Messina ocupava a liderança do governo na Câmara Municipal. O vereador, que está no terceiro mandato, também estava à frente da Comissão de Educação. Paulo Messina vai substituir Ailton Cardoso, que ocupava provisoriamente a Casa Civil, após o filho do prefeito, Marcelo Rode Crivella, ter sido proibido de assumir o cargo por uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Com a saída de Messina, assume uma cadeira na Câmara Municipal Wellington Dias, que era suplente na coligação dos partidos PRTB, PROS e PEN. A Prefeitura ainda não anunciou quem vai assumir a liderança do governo na casa. Os profissionais de educação da rede municipal poderão ganhar o direito de pedir transferência para escolas próximas de casa. O direito já existe para os professores e um projeto de lei do vereador Célio Luparelli abriria a possibilidade para essa ampliação. Estabelecer direito à remoção para todos os profissionais que atuem em unidades educacionais aqui no município é um dos projetos de lei do vereador professor Célio Luparelli, com quem eu converso agora. Vereador, o que prevê exatamente o projeto? O projeto prevê o seguinte: os professores têm a oportunidade de fazer remoção, isto é, de se deslocar do local de trabalho para o local mais próximo de sua casa, desde que tenham efetivo exercício de 3 anos e, no caso, isso se for dentro da própria CRE onde ele trabalha, mudar de local, mas dentro da própria CRE. Se ele quiser mudar de escola, mas de uma CRE para outra, ele precisa de 5 anos de efetivo exercício. Muito bem, para isso há um concurso. Quais são os 2 básicos critérios para ele poder ganhar essa remoção? Um número de dias de efetivo exercício. E o outro, uma pontuação que existe de acordo com a escola, como, por exemplo, o caso de difícil acesso. Essa escola ganha, se ela tem difícil acesso, ganha mais pontos do que uma outra que não tem difícil acesso. Isso vai ajudar esse professor a poder ter mais pontos e, portanto, almejar e conseguir resultado efetivo na sua remoção. Isso já é da legislação vigente. Só que secretário escolar, merendeiras, agente de educação infantil e agente educador em geral não tem essa mesma oportunidade e todos trabalham no mesmo espaço, que é a unidade escolar. O que a gente tentou fazer, isso está tentando, evidentemente, estabelecer justiça. O projeto é para alcançar todos esses profissionais para que eles possam também ter esse exercício da remoção. Vereador, em que fase está o projeto de lei? O projeto de lei já, na verdade, é lei. Ele passou por todas as comissões aqui da Câmara, foi votado, foi aprovado, submeteu-se ao prefeito, o prefeito vetou. Ele voltou aqui para a Câmara e a Casa de Leis aqui derrubou o veto e promulgou, transformando, portanto, aquele projeto de lei em lei. O que a gente espera é que o prefeito não vá recorrer à Justiça para dar inconstitucionalidade. Até porque a gente não vê inconstitucionalidade aí, que ele realmente coloque para fazer justiça esse projeto, essa lei agora, promulgada em prática, para estabelecer, como eu disse, a justiça para todos os servidores. Ok, vereador, muito obrigada pela sua entrevista aqui e nós voltamos ao estúdio. Longas filas se formaram nesta terça-feira diante dos postos de saúde da capital. O aumento do número de mortes no estado, em consequência da febre amarela, aumentou a procura pela vacina contra a doença. Desde cedo, as pessoas formaram longas filas nas unidades de saúde de todo o município. A correria aconteceu após a confirmação do 4º caso e a 3ª morte devido à febre amarela. Ainda não há nenhuma ocorrência confirmada na cidade do Rio de Janeiro. A grande procura pegou a prefeitura de surpresa e, em muitos hospitais,
Já na parte da manhã, estavam sem estoque da vacina. Estou aqui desde cedo, disseram que ia dar senha meio-dia. Vim para cá e estou esperando até agora, disseram que acabou a senha. Tem mosquito que está infectado, tem risco, né? Então a gente tem que se prevenir. Eu vou fazer mestrado na Universidade do Porto e eu vou viajar para lá dia 29. Aí eu estou desesperada atrás da vacina. Já acabou a senha, eu estou tentando uma desistência aqui, vou ficar até... Entra na última semana a exposição interativa sobre um dos maiores esportistas do país. A mostra Cena Sempre transformou a galeria de acesso ao Teatro Riachuelo em um circuito de corrida de Fórmula 1. A vida de Ayrton Senna também é contada em um musical, em cartaz no mesmo teatro. Um homem que sozinho fez o país do futebol enxergar além da bola. Na década de 90, era Ayrton Senna quem dava a largada aos domingos e acordava a torcida com o barulho do seu motor. O caso de amor com a velocidade terminou de forma trágica. No dia 1º de maio de 1994, uma curva do circuito de Imola, na Itália, interrompeu uma carreira brilhante e fez o Brasil inteiro chorar. A morte de Senna deixou uma lacuna na Fórmula 1. Até hoje, nenhum outro piloto conseguiu ocupar seu lugar no coração dos brasileiros. As novas gerações que não tiveram a oportunidade de vê-lo em ação podem conhecer um pouquinho da história desse ídolo nacional através da arte. O musical Ayrton Senna, em cartaz no Teatro Riachuelo, no centro, conta a trajetória do menino que sempre sonhou em pilotar. Antes de entrar no teatro, os espectadores pegam uma carona nas fotos tiradas em corridas e no dia a dia de Senna. O primeiro kart dado pelo pai em 1970, o patriotismo mostrado a cada vitória, os muitos pódios, mais precisamente 80. Essas imagens são do fotógrafo Cave Sutton, que foi o fotógrafo principal, né? Ele acompanhou o Ayrton Senna desde o início da carreira dele. Isso é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e junto com o Instituto que a gente escolheu, né? As fotos que viriam para cá foram escolhidas a dedo, né? Na verdade, você pega toda a trajetória do Ayrton Senna, desde a época dele no kart, passando pelas escuderias, né? Pela Lotus, né, que é aquele carro preto que é emblemático, né, carro da McLaren, onde ele ganhou os 3 campeonatos mundiais, e na Williams também, que foi o último carro, a última escuderia que ele participou, né, que ele correu. Os visitantes da exposição são convidados a acelerar com Senna numa pista de corrida que leva a um carro, onde são projetadas imagens de todas as escuderias que ele defendeu. Senna morreu tricampeão mundial, no auge da carreira, e deixou uma dúvida: até onde ele iria? A única certeza é que Ayrton Senna será para sempre pole position no coração do Brasil. Ayrton! 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 O ministro da Cultura fez nesta terça-feira no Rio um balanço sobre a Lei Rouanet. O ministro da Cultura, o jornalista Sérgio Saleitão, fez hoje um balanço da Lei Rouanet em 2017 e lançou uma nova linha estratégica de comunicação sobre economia criativa. Foram tomadas várias medidas de resgate da credibilidade do mecanismo, de desburocratização do mecanismo, de agilização do mecanismo e também medidas que tornaram o mecanismo mais atraente para empresas, sobretudo privadas. A diferença de 7 milhões no universo de 1 bilhão e pouco não é tão significativa assim, portanto, nós estamos celebrando o fato de que houve uma estabilidade. Quando a gente vai para o gráfico, né, a gente vê muito claramente como a tendência de queda foi revertida. Lei 8.313/91, ou Lei Rouanet, um dos mecanismos de fomento à cultura no Brasil. Lei esta que estabelece as normas de como o governo federal pode disponibilizar recursos para a realização de projetos artísticos culturais no país. As atividades culturais e criativas são atividades econômicas, então o incentivo é um empurrão que o Estado dá para que essa roda da economia criativa possa girar e, com isso, nós possamos
gerar mais emprego, mais renda e mais inclusão social e, portanto, mais desenvolvimento para o país. As empresas queremos sensibilizá-las a usar mais a Lei Rouanet e usá-la para apoiar projetos locais, né? E, no caso dos proponentes, queremos capacitar para que os projetos sejam mais consistentes e tenham mais possibilidade de captação. Então, estamos fazendo a nossa parte no sentido de fazer com que a Lei Rouanet seja mais democrática e mais inclusiva. Artistas, representantes do setor cultural e jornalistas se reuniram nesta terça-feira no Museu do Amanhã para a coletiva de imprensa do ministro da Cultura sobre as perspectivas da Lei Rouanet para 2018. A coletiva dele foi muito boa, ele realmente acho que deu um painel bastante interessante e chamou a atenção para um aspecto que eu acho muito rico, que é esse de que, mesmo nessa conjuntura que foi tão difícil, a cultura tem uma vida e uma vitalidade que é muito maior do que se imagina no senso comum. Essa coisa de mostrar que a gente, na área cultural, gera recursos, a gente produz muito mais do que recebe, ao contrário da visão geral de que o pessoal da cultura é sempre pedinte, é muito rico. Para o Ministério da Cultura, o fundamental neste ano de 2018 é retomar a credibilidade da Lei Rouanet e, através de vídeos que mostram o poder da economia criativa para o país, incentivar a valorização da cultura como gerador de renda e de futuro. E uma das campeãs do Carnaval do ano passado aposta na saga dos imigrantes, sobretudo os nordestinos, para conquistar o bicampeonato. À frente do Carnaval da Portela está uma grande conhecida das escolas de samba do Grupo Especial. Rosa Magalhães trocou a São Clemente pela Azul e Branco de Madureira. Oxente, menino! É tudo nosso! Rosa resgatou a saga dos judeus que foram expulsos de Portugal e migraram para o Nordeste. Lá, incorporaram os costumes dos cabras da peste. A Feira de São Cristóvão serviu de inspiração. Eu amo cordel. Quando eu faço os meus eventos, a primeira coisa que eu peço, conte sua história através de um cordel, porque além de ser simples, é bonito, rima, eu acho muito bacana. É para ser uma coisa bem brasileira, porque como o tema é um pouco vasto, mas é um nordestino contando essa história. Como você vai na Feira de São Cristóvão e tem gente cantando e contando história, você compra os livrinhos de cordel, né? Eu acho que tem esse sabor assim, brasileiro. A letra do samba é inspirada no cordel, literatura popular brasileira. Levar essa cultura para Sapucaí é um orgulho para essa gente festeira. Ser abraçado por essa cidade que é maravilhosa e que naquele momento está externando para o mundo a escola de samba, a música, e a gente está nesse recheio. Ai, meu Deus, é danado de bom. É uma saga de gente que se muda de um lugar e é perseguido e muda para outro até que se estabelece finalmente num lugar. Eu acho que esse tema é muito atual, porque você vê gente saindo, países em guerra, gente sofrendo, é a seca, é a falta de comida, é a falta de remédio. Como todo carnavalesco, Rosa guarda segredo. Só deixou a gente mostrar desse carro um dedo. Ah, tem várias surpresas, não vou contar nenhuma. Na Sapucaí, ela promete brilhar e, como sempre, desfilar. O samba De Repente de lá pra cá e De Repente de cá pra lá certamente fará toda a avenida cantar. De campeão, você espera que continue campeã, né? Vamos fazer força, vamos ver o que acontece.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.